Aprendendo a orar como homens e mulheres do passado. No vídeo anterior dessa série sobre oração, se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo. Nós falamos sobre como crer é o primeiro passo para você começar a orar. E hoje eu quero te dizer o que acontece quando você até crê, mas ainda continua orando errado. Então vem comigo nesse estudo, pega o seu caderno, seu celular, faça anotações para depois você verificar e colocar de fato em prática aquilo que a gente vai conversar aqui. Você já leu a Bíblia e ficou impressionado com as histórias de oração que encontrou lá? É comida caindo do céu, machado flutuando num riacho, um homem lutando com um anjo e prevalecendo, mortos ressuscitando em velórios, homens sendo levados ao céu num redemoinho de fogo. Bom, são histórias tão extraordinárias que hoje, diante da nossa cultura de escassez e pouca fé, a gente quase trata elas como lendas, né? Como historinhas para crianças, como se isso não tivesse acontecido de verdade. E não é surpresa que muitos intelectuais modernos acabam zombando da palavra com descrença, porque afinal de contas, quando foi que você viu algo assim com seus próprios olhos? Mas se você dedicar tempo lendo com calma os relatos de oração encontrados na Bíblia, vai descobrir um padrão maravilhoso. Quando o povo de Deus orava, quase sempre ele respondia sim, somente algumas vezes ele disse não. Só que, gente, vamos falar a verdade, né? Na nossa fé atual, parece que Deus dizer sim é a exceção e não a regra. Percebe como isso se inverteu? Quando Deus responde sim a uma oração, a gente fica tão empolgado que conta para as pessoas, repete o que aconteceu por semanas, por meses, né? Por ser algo raro e especial. E isso quando a gente sequer reconhece que foi Deus quem atendeu, porque às vezes a dúvida é tão grande que a gente fica pensando, será que foi mesmo resposta àquela oração? Se Deus respondia com tanta frequência na Bíblia, o que será que mudou? Deixa eu te perguntar uma coisa. A última vez que você orou com a certeza que Deus ia te responder, quando foi? E se você está tendo dificuldade só de lembrar, esse vídeo com certeza é para você. Grande parte do problema é que hoje existe uma incredulidade muito grande no nosso coração. A gente pensa que as histórias bíblicas eram outro contexto, outra época, outras pessoas, que hoje é diferente. Deus não trabalha da mesma forma que trabalhava nos tempos bíblicos e por nossa própria decisão, nós resolvemos editar a Bíblia, filtrando pela nossa mente moderna somente aquilo que julgamos ser o comportamento de Deus. Mas será que Deus mudou? Eu não sei o que você pensa ou como nos fizeram acreditar nisso, né? Mas a palavra em Malaquias 3 deixa bem claro, Deus não muda. A sua palavra continua tão verdadeira hoje quanto na época em que esses eventos extraordinários aconteceram. Ele é o mesmo Deus, tem o mesmo poder, respondia orações nos tempos bíblicos e continua fazendo isso hoje. A Bíblia afirma claramente que servimos a um Deus que ouve as nossas orações. Isso já deveria ser suficiente para nos gerar confiança em orar. Em 1 João 5, versículo 14 e 15, diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. Agora tem um trecho aqui que eu sei que coloca dúvida em muitas pessoas. É o finalzinho do verso, de acordo com a vontade dele. E é aí que mora a dúvida. A tendência que temos hoje é achar que tudo o que queremos é contrário ao que Deus quer. Então, de que adianta orar se Deus só atende o que está de acordo com a vontade dele? E meus pedidos muitas vezes são egoístas ou relacionados a pessoas ao meu redor ou simplesmente limitados pela minha ignorância. Afinal de contas, mesmo quando peço algo que parece bom, eu não enxergo o plano completo de Deus, né? Então, todas essas dúvidas, esses pensamentos, esses questionamentos fazem com que a gente desista de orar, com o sentimento de que não vai fazer diferença, nada vai mudar mesmo. Então, vamos entender um pouquinho melhor esse assunto, porque eu quero te trazer um novo olhar sobre a oração do tipo, seja feita a tua vontade. Vamos lá. É comum ao terminar uma oração, a gente usar a expressão, mas seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Pelo menos deveria ser, já que foi a orientação dada pelo próprio Jesus, né? Agora, tem 2 pontos que eu quero destacar sobre realmente buscar que seja feita a vontade de Deus. Primeiro, nós sempre devemos orar em humilde submissão à vontade de Deus, reconhecendo o nosso papel na humanidade, sabendo que Ele é soberano e nós limitados, que Ele sabe todas as coisas e nós não temos controle de absolutamente nada. Ele é criador, eu sou criatura. Porém, cuidado, hoje, buscar Deus, orar,
clamar com fé tem virado um negócio. Muitas pessoas têm usado promessas da Bíblia de maneira distorcida para enganar e arrastar multidões. Eles não precisam mentir, porque afinal de contas Deus realmente quer o bem dos seus filhos. Deus se importa com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com as nossas necessidades, quer nos ouvir. Mas veja, você não dá ordens para Deus. Você não usa Deus como uma caixinha de presentes que está aqui para servir todos os teus desejos. A oração faz parte de um relacionamento. Deus não é o Papai Noel no conceito mundano. Deus é alguém que quer se relacionar contigo a tal ponto que, quanto mais você o conhece, mais os seus desejos se alinham aos dele. E sim, Deus atende também os desejos do teu coração. Isso é bíblico. Mas quando esses desejos estão alinhados à soberania da vontade de Deus. E o segundo ponto é ressignificar o medo de pedir que seja feita a vontade dele. Você já parou para pensar que pedir que seja a vontade de Deus e não a sua é, na verdade, um presente? Existem muitas bênçãos escondidas nas mãos de Deus, bênçãos que a gente não faz ideia que nos fariam felizes, mas Deus sim. A nossa visão é tão escassa e limitada que, por amor, Deus nos instrui. Peça que eu te guie e mostre qual é a minha vontade, porque eu sei o que vai te fazer feliz. Pensa comigo, se Deus tivesse dito sim para todas as orações que você já fez na vida, onde é que você estaria agora? Eu já pedi tanta coisa a Deus que, pela sua graça, Ele me permitiu perceber o quanto teriam sido horríveis se Ele tivesse dito sim. Eu sou eternamente grata por Deus não ter ouvido alguns dos meus pedidos mais ansiosos, porque naquela época eu não tinha visão, não tinha maturidade e o que eu achava que era incrível, na verdade era péssimo para mim. E Deus me trouxe coisas muito maiores. E isso só com as coisas que eu fiquei sabendo, né? Imagina quantos outros caminhos eu nem sei que Deus me preservou e me protegeu. Quando entendemos que Deus nos ama muito mais do que qualquer pessoa pode nos amar aqui nessa terra, e quando eu creio na palavra, eu perco o medo de pedir que seja feita a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim. Quando nós ficamos insistindo em coisas que, segundo a nossa visão, vão nos fazer felizes, muitas vezes nós encontramos sofrimento e destruição mais adiante. Não que você não vá passar por dificuldades nesse mundo, mas vamos falar a verdade. Muitas dessas dificuldades não eram planos de Deus, não. É perigosa aquela frase que afirma: o Senhor está no controle de tudo. Se está acontecendo, é porque Deus quis. Não, não é porque Deus quis se você não pediu a direção dele. Você tem livre-arbítrio, você é livre para tomar suas próprias decisões. E quando você decide seguir por um caminho por conta própria, porque amar é da liberdade, né? Liberdade de escolha. Junto com as consequências dos seus atos, você não pode afirmar que Deus estava à frente de tudo, que Deus quis assim, se você deixou Deus completamente fora da jogada. Quando você entende que pedir a Deus que Ele mostre a vontade dele não é fraqueza, é sabedoria, a sua perspectiva ela muda completamente. Quando eu entendi que o não de Deus era a melhor bênção que podia me acontecer, eu continuei orando e confiando, porque Deus muitas vezes diz sim, e quanto mais você se aproxima dele, mais os seus desejos ficam alinhados aos dele, e os sims começam a aumentar. Não tenha medo de dizer: Senhor, eu estou aqui te pedindo o que eu desejo, sim, isso, mas eu quero, eu te autorizo, eu peço, seja feita a tua vontade na minha vida, porque eu sei que a tua vontade é o que vai me trazer felicidade. Tu me conhece melhor que eu mesma. Tem uma história na Bíblia muito conhecida, que é quando Josué ordena que o sol permaneça imóvel. Em Josué 10, ali no versículo 12, ele faz uma oração rápida, simples, pequena, talvez de menos de 30 segundos, e ele ordena: sol, pare sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Ajalon. Daí eu fico pensando, né? Por que ele não terminou essa oração tão ousada, dizendo: ó Deus, pare o sol, assim, se for da tua vontade? Por que ele não titubeou? Por que ele teve a audácia de dar uma ordem para o próprio sol e o sol obedeceu? E é aí que vem o segredo. Presta atenção aqui. Quando Josué orou, pedindo que o sol ficasse parado, ele já tinha plena fé, certeza e confiança de que estava orando dentro da vontade de Deus, porque o Senhor já tinha prometido vitória sobre os inimigos. Josué fez tudo o que a energia humana podia fazer e então
Pela fé, clamou pedindo auxílio divino. O segredo da vitória das nossas orações está na união do poder divino com o esforço humano. Josué treinou, se dedicou, seguiu a estratégia de Deus, fez a sua parte e então ordenou que o sol parasse. Mas ele só foi capaz de fazer isso porque antes desse momento, olha só, tinha passado horas prostrado em terra em oração no acampamento em Gilgal. Pessoas de oração são pessoas de poder. Para você orar com a mesma confiança ousada de Josué, você precisa conhecer e descansar na vontade de Deus. E a única maneira de conhecer a vontade dele é passando tempo com ele. Relacionamento. Existe o relato de um homem chamado E.M. Bounds, conhecido por sua vida inspiradora de oração, por praticar aquilo que pregava. Ele transformou em prioridade orar das 4 às 7 da manhã todos os dias por muitos anos. Ele escreveu diversos livros sobre oração que abençoaram milhares de pessoas. E tem um trecho aqui que eu quero citar. Passar muito tempo com Deus é o segredo de toda oração bem-sucedida. A oração, sentida como uma força poderosa, é produto indireto ou imediato do tempo longo gasto com Deus. Nossas orações curtas devem seu valor e sua eficácia às longas que as antecederam. Pensa nisso. De vez em quando fazer uma oração no meio do café, de vez em quando parar e falar com Deus, rápido, pouco tempo, sem significado, e quando Ele não atende, ficamos decepcionados e dizemos, tá vendo? Olha aí, Deus nunca me ouve mesmo. Não é assim que funciona. E ele continua, a oração curta, para prevalecer, não pode ser feita por aquele que não prevaleceu com Deus numa batalha poderosa de grande continuidade. A vitória de fé que Jacó obteve não teria sido conquistada sem a luta ao longo da noite inteira. Deus não derrama seus dons sobre aqueles que vêm e vão de maneira casual ou apressada. Muito tempo a sós com o Senhor é o segredo para conhecê-lo e para ter influência junto a Ele. Deus cede diante da persistência de uma fé que o conhece. Josué teve plena certeza de que a oração dele seria atendida porque ele tinha uma base sólida, formada, estabelecida com Deus onde, gente? No secreto. Quanto mais tempo você passar com Deus, quanto mais você estudar a palavra, mais a sua confiança vai crescer, mais clareza você vai ter. Você vai começar a enxergar o mundo espiritual, vai entender quando Deus manda você orar por alguém, quando fazer um pedido, quando esperar, quando pedir que Ele mude o seu coração, vai ter fé de que a sua oração vai ser atendida. Hoje nós vivemos tempos que mudaram o nosso paradigma bíblico, né? Nós somos influenciados pela cultura ao nosso redor. Nos tornamos questionadores, céticos, desconfiados e, claro, isso se reflete na vida espiritual também. Com a inteligência artificial, mais ainda, então, né? A gente está questionando tudo. Será que é real? Será que é verdade? Será que a Bíblia é verdadeira? Será que Deus nos atende? Mas isso também é bíblico, né? Estava escrito nas profecias que os últimos dias seriam assim. Então, abre os teus olhos. Não deixe que essa modernidade te afaste de buscar e clamar a Deus, de criar um relacionamento profundo com Ele. Porque para que a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus mudem, nós precisamos desesperadamente de uma mudança de paradigma na nossa caminhada espiritual. Se queremos ver orações respondidas, se queremos experimentar o poder sobrenatural de Deus, se queremos ver os reinos deste mundo abalados, como foi no dia de Pentecostes, nós precisamos mudar a nossa forma de viver e de orar. Não busque respostas em homens, não busque em novas técnicas, em tecnologias, não busque no misticismo, busque na palavra de Deus. Fique alerta, existe muito engano entrando em lares cristãos hoje. Pessoas que há muito tempo estudam a palavra estão permitindo fogo estranho nas suas vidas como se fosse de Deus. Jeremias 6, versículo 16 diz, ponde-vos à margem dos caminhos e olhai, perguntai pelas veredas antigas, qual o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Não seja engolido pela cultura, busque a palavra de Deus, persista, dedica tempo para conhecê-lo e você vai experimentar o agir sobrenatural do poder de Deus sobre sua vida. Esse foi o vídeo 2 da nossa série sobre oração. Eu oro pela tua vida, oro para que você permaneça firme, para que não seja
enganada, enganado, para que Deus resgate a sua alma e juntos nós vamos orar para que os reinos sejam abalados nessa terra para a honra e glória de Deus. E lembre-se, não importa se você é uma guerreira experiente de oração ou apenas um bebezinho na fé, todos nós devemos ousar pedir mais. No próximo vídeo vamos falar sobre o que de fato acontece quando você ora e o que impede Deus de te responder. Não perca. Se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para não perder nenhum vídeo dessa série. Beijo, fica com Deus.